Boa noite, a gente vai estar apresentando aqui o trabalho de planejamento e controle da produção. Eu sou a Andressa. Sou o Igor, boa noite. E a gente vai estar falando um pouquinho da nossa empresa. Nossa empresa ela é uma empresa de embalagens plásticas flexíveis e esse é o logo dela, ela se chama Ecoplast. A caracterização geral da empresa, a razão social, Ecoplast, indústria de embalagens flexíveis. A missão, liderar o mercado no ramo de embalagens flexível com o mais elevado padrão de qualidade, visando atender às expectativas dos clientes e proporcionar rentabilidade e desenvolvimento sustentável. A visão, ser reconhecida como uma empresa de referência na qualidade que investe na melhoria contínua, responsabilidade social e na sustentabilidade junto aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores, a fim de promover o desenvolvimento do ser humano. Os valores, respeito ao ser humano, respeito à diversidade, ética e transparência nas relações, sólido relacionamento com clientes e fornecedores, defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Política. A Ecoplast assegura que a produção e serviços relacionados a embalagens flexíveis atendem aos requisitos das normas da qualidade ambiental, saúde e segurança dos colaboradores. E segurança do alimento, por meio da melhoria contínua de processos, objetivando continuamente a satisfação dos clientes, o desenvolvimento dos colaboradores, prevenção da poluição e desenvolvimento sustentável, prevenção de lesão, ferimentos e danos para a saúde, o atendimento às legislações aplicáveis e outros requisitos. A meta: expandir a capacidade de produção e chegar até 2025 com uma capacidade de 400 toneladas por mês, além de atingir o mercado externo até 2020. Aqui a gente tem uma análise SWOT da nossa empresa, os aspectos fortes dela, que é o respeito ao meio ambiente e a qualidade do produto, que é a força dela interna. Aí a gente sofre com alguns problemas de atraso na entrega, que seria uma fraqueza interna. Uma fraqueza externa seria a concorrência e crises, que aqui no sul do país tem um alto índice de concorrência, porque a maioria das empresas de embalagens plásticas flexíveis fica localizada na região sul do país. E um ponto bom é que o mercado de embalagens está em constante expansão. Qualquer produto que se faz hoje em dia alimentício tem algum tipo de embalagem em volta. Esse é o nosso produto, é a embalagem que a gente faz. Nosso cliente se chama Ecolife e o nosso cliente ele produz barrinhas de cereais. E a gente fornece as embalagens para essa empresa de alimentos que faz barrinha de cereais. Essa é uma das embalagens que a gente faz. A gente, na nossa unidade, consegue fazer. A gente produz 3 tipos, que é essa de chocolate, que é normal, essa de açaí, que é um lançamento do nosso cliente, e essa de morango light. A de açaí também é light. Aí a de morango, que também é uma novidade, que é light, né? E esses são os 3 produtos que a gente mais fabrica para o nosso cliente, que é a Ecolife. Esse é o fluxograma do processo, que o processo ele é basicamente assim. Chega a matéria-prima, essa matéria-prima fica ali estocada por um pouco período, porque a gente trabalha com produção puxada, a gente só fabrica quando o nosso cliente pede. Aí essa matéria-prima vai para a extrusão. O que a extrusão faz? Ela pega o plástico granulado, que são aquelas bolinhas, e ela suga esse plástico e com altas temperaturas ela derrete ele. Depois que ela derrete, ela joga ele para cima, como se fosse um balão, que é no caso da nossa empresa a gente tem uma extrusora balão. Aí depois ela joga para cima e já sai o filme plástico. Depois da extrusão do plástico normal, que é por cima, que é o que é impresso, que vai por cima, que fica desenhadinho, a gente tem que extrusar o plástico metalizado. Para que serve o plástico metalizado? É aquele tipo prateadinho. O plástico metalizado, ele tem que ser colocado em embalagens que precisam de uma maior proteção, que é o caso da barrinha de cereal, aquele saquinho de leite em pó, também precisa desse metalizado. Esse metalizado é um tipo de uma proteção contra poeira, luz, umidade, esse tipo de coisa. No caso da nossa barrinha, a gente precisa do plástico normal e do plástico metalizado, porque é uma proteção a mais. Depois, o nosso produto vai para a impressão do plástico normal.
plástico normal é impresso, né? Conforme eu visto lá em cima, nas imagens, nas fotinhas. É impressa de chocolate, de morango e de açaí, conforme tá lá. Depois vem o processo de laminação. O que é o processo de laminação? O processo de laminação é você unir os dois substratos. Você catar o plástico normal, que já está impresso, e o metalizado, e unir eles com um tipo de adesivo. A máquina dosa já essa quantidade de adesivo, e ela já faz tudo. Esse processo aqui é totalmente automatizado, a gente só precisa de pessoas para operar as máquinas, não precisa de pessoa ali trabalhando e tendo contato, tendo que fazer. A máquina faz sozinha, a gente só precisa operar ela e programar ela certinho. Mas o que é o processo de laminação? A máquina vai pegar as duas bobinas, a bobina impressa e a bobina do plástico metalizado liso. E ele vai pôr o adesivo em uma e vai colar as duas. Depois disso, essa bobina que acabou de ser colado com adesivo, ela vai para secagem. Aí ela fica lá um certo tempo secando, depois ela vai para a rebobinadeira. O que a rebobinadeira faz? Ela refila. Vamos supor que o nosso cliente, a bobina mãe, ela sai de lá com um diâmetro de 50 centímetros. Aí vamos supor que o cliente quer que de 25, porque às vezes a máquina do cliente ela é programada para um filme de 25 centímetros de diâmetro, assim. Aí a gente tem que cortar esse filme, dividir tipo em dois. Se vamos supor que a bobina mãe tinha 50 centímetros, a gente tem que dividir essa bobina em duas, em bobinas menores, para atender à especificação do nosso cliente, porque às vezes a máquina dele não consegue envasar com uma bobina maior. Aí vai para o processo de rebobinadeira. O processo de rebobinadeira, ele refila os ladinhos, ele tira os excessos dos lados, e ele faz esse processo de refilar o tamanho que o cliente quer. Se o cliente quer uma bobina menor, faz bobina menor para o cliente, aí é o cliente que decide. Depois acaba o nosso processo. A gente vende a bobina inteira, porque como a embalagem de cereal ela é uma embalagem muito pequenininha, não compensa a gente cortar e fazer ela na nossa unidade. Compensa a gente mandar a bobina inteira para o nosso cliente, e lá o cliente tem uma máquina de invase que já coloca a barrinha e já sela a embalagem em volta. O nosso fornecedor é a Braskem, que é a maior empresa de fornecedora de de polietileno do Brasil. E os nossos concorrentes é o Grupo Copobras, que é uma empresa que vende muita embalagem flexível, que eles têm bastante unidade espalhada pelo país. E tem um grupo de embalagens também chamada Dona Neus Embalagens. Depois disso, vem a previsão de demanda. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a previsão de demanda. Através dos dados de demanda que a gente teve, dados históricos do último ano e meio, a gente construiu um gráfico e através da análise do gráfico a gente percebeu que durante o período de um ano há uma sazonalidade, e essa sazonalidade ela se repete durante de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, e essa sazonalidade ela começa a se repetir. Então, através disso, foi então plotado os dados no gráfico, e através desses dados foi calculado o índice para cada período, para cada mês. E através desses dados a gente conseguiu calcular o índice sazonal para cada mês, para então poder fazer a previsão. A previsão ela foi feita de janeiro de 2015 até dezembro de 2018. Ela foi feita para os próximos 2 anos, que a gente tem agora. Vou falar um pouco do marketing. O marketing se baseia mais na questão ambiental, que a nossa empresa se preocupa bastante com a questão do meio ambiente, apesar dela produzir embalagens plásticas, que são produtos altamente poluentes se você descarta eles de maneira incorreta, né? A nossa empresa ela usa essa ferramenta de preocupação com o meio ambiente como uma questão de marketing. Aí, uma vez ao ano, a gente realiza o EcoSave, que é um evento em que a empresa sai nas ruas assim, da cidade, recolhendo essas embalagens plásticas que foram descartadas incorretamente. Também ocorre a distribuição de brindes,
brinde para quem tentou ajudar, para quem recolheu as embalagens, para quem se interessou pelo projeto, para quem quis saber o que era. E também uma conscientização também. A gente distribui panfletos para as pessoas sobre uma conscientização do meio ambiente. Agora falar do planejamento mestre da produção. Bom, o planejamento mestre da produção, ele foi efetuado, dado que a gente tinha um estoque inicial em janeiro de 2015 de 10 toneladas. Todos os dados que a gente obteve foi colocado nos dados, eles são dados em toneladas. Aí, através desse estoque inicial de 10 toneladas, a gente tinha um recebimento programado de 300 toneladas, uma demanda de 189 toneladas. Então, o nosso estoque antes do planejamento mestre da produção era de 121 toneladas. Como essas 121 toneladas elas não estavam abaixo do nosso limite inferior, que era de 100 toneladas, então a gente não realizou o PMP para janeiro. E o estoque final foi de 121 toneladas, que foi o estoque inicial de fevereiro. Já em fevereiro a gente teve uma demanda maior, foi de 202 toneladas, e a gente acabou com o estoque antes do PMP, um estoque negativo de menos 81 toneladas. Então a gente programou um PMP para 300 toneladas, que a gente analisou empiricamente e viu que a quantidade de 300 toneladas ela não gera um estoque muito alto, um estoque final muito alto, e também não gera um estoque final muito baixo. Ele é que mantém essa melhor faixa para não faltar e nem sobrar. E aí foi feito para todos os períodos com esse mesmo pensamento. Foi feito até dezembro de 2018. A gente tem aqui para o restante dos períodos, para os outros meses, o PMP de cada um. E agora, vou falar um pouco da gestão de estoques. Bom, a gestão de estoque ela foi baseada como a nossa produção ela é puxada, então todo o planejamento, todos os lotes de reposição, todo o planejamento de gestão de estoques foi baseado no planejamento mestre da produção. Através dele a gente, e através da análise dos custos, como a gente tem um custo de preparação de R$ 24.400, aí através desses custos e mais através do cálculo do custo direto e através da demanda, a gente conseguiu obter o cálculo e a gente utilizou um método de lote econômico com entrega parcelada, que foi o melhor método para ajustar a nossa previsão e para a gente ter uma ideia de qual seria o nosso lote de reposição. A gente utilizou o lote econômico com entrega parcelada. Através disso, a gente também conseguiu calcular o custo total e a gente efetuou esses cálculos para todos os períodos. Desde os dados a gente tinha os dados históricos e a gente, através da previsão dos outros dados, a gente conseguiu planejar isso e ter uma visão do futuro para essa gestão de estoque.